Tudo pronto? Vamos começar? Uhum. Hum. Alô, alô, tudo bem? Como vai você? Eu espero que você esteja bem, que neste momento você possa estar agradecendo a Deus por mais um dia. Nós precisamos sempre lembrar de que Deus existe e de que Ele é o Senhor para todos os problemas que nós temos. Mas não adianta a gente querer lembrar de Deus só no momento de dificuldade. É bom também lembrar quando nós temos as nossas vitórias e dividir um pouco com Ele a nossa alegria. E assim a gente vai poder fazer o pedido sempre que necessitar. Tem muita gente que fica reclamando de todas as coisas, não lembra de ajudar o seu próximo, não faz nenhuma ação em benefício da sociedade, da comunidade. E quando se vê perdido, a primeira coisa que faz é correr para dentro da igreja e ficar implorando por Deus. Então está na hora da gente também agradecer a Ele pelas coisas boas que a gente tem. O Bar hoje vai discutir um problema que acontece no nosso estado que tem solução, pelo menos na cabeça do empresário Marcelo Moura. Ele vem discutindo sempre isso, ele já está sugerindo educação financeira nas escolas, ele está sugerindo que a gente crie um programa de ecoturismo, de interagir com o meio ambiente, e tem viajado muito buscando parcerias para que esse seu sonho se torne uma realidade. Marcelo é um cara muito estudioso dessa questão e ele quer cada vez mais que o Acre seja desenvolvido pelas pessoas que podem fazer esse estado crescer. E eu convidei para a gente bater um papo hoje aqui no Bar do Baixo. Tudo bem, Marcelo? Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado, meu irmão. Como é que é essa história da gente misturar meio ambiente com turismo, Marcelo? Olha, Vaz, até para mim é coisa nova, assim, porque eu nunca tinha estudado isso. Comecei a fazer estudos a partir do momento que eu tive lá visitando o Vale Sagrado, em Machu Picchu, e tive uma dimensão da força econômica que isso movimenta. O Vale Sagrado recebe 1,5 milhão de pessoas por ano, e é altamente desenvolvido e gera muita riqueza e gera muito tributo até para o Peru. E eu tive um despertar de interesse sobre esse tema, economicamente falando. Então, eu vejo hoje que nós, evidentemente, que temos que fazer um estudo muito responsável, mas que a exploração dos pontos turísticos, dos pontos ecológicos, assim, das reservas ecológicas de forma turística responsável, ela já é uma possibilidade real. Por que possibilidade real? Porque já foi aprovada uma lei de autoria do deputado Túlio Gadelha que autoriza a estruturação física dos parques nacionais para visitação turística. Então isso até então não era permitido, realmente não tinha como fazer muita coisa. Hoje não, hoje nós temos legislação para isso. Mas não só em Machu Picchu eu fui agramado e entendi o poder do turismo, e também fui em Pedra Azul no Espírito Santo, e vou continuar estudando, visitando, conversando e tentando agrupar as pessoas que no Acre, na nossa bancada federal, no nosso executivo público, e quem tenha capacidade de ajudar, interesse de ajudar, para que a gente consiga construir um projeto viável economicamente para o nosso estado. Não é um projeto político, é um projeto que precisa de ações políticas para a implantação e o seu desenvolvimento. É um projeto com visão empresarial, mas que necessita de todos os lados de apoio para que isso se torne um dia realidade. Para a gente chegar hoje até a Serra do Moa, leva-se tempo, as pessoas ficam cansadas e não faz parte de um mapa turístico aqui do estado. Tem como a gente começar a pensar em ter esse mapa que facilite a vida do próprio acreano de conhecer isso? Olha, já existe um turismo que eu chamo de mais de mochileiro, das pessoas que se submetem a passar 7, 8 horas no rio de lancha. Mais para jovem, né? E para pessoas adeptas a esse tipo de prática,
andando na mochila, dormindo onde dá para dormir, mas mais de 90% do turismo mundial é composto por pessoas que não querem dormir numa cama pior do que a sua em casa. Sim, perfeito. Elas querem ter um conforto, elas querem ter uma gastronomia também desenvolvida, que elas possam comer, se alimentar bem. Então, para ter acesso a esse tipo de turista, nós precisamos de algumas mudanças, né, estruturais ali, mas que não ofendam o meio ambiente de uma forma que, sem uma legislação e sem uma coordenação, fiscalização, pode acabar acontecendo. Uhum. Eu fico olhando porque você, a rigor, é um comerciante, vem desse ramo do comércio e de repente você não está preocupado apenas com o crescimento das suas empresas, em vender mais, em atrair mais clientes, você está preocupado num todo com a questão da economia. É um discurso direcionado para o amparo ao empresário, ao comerciante, esse? Com certeza o empresário, ele saiu de dentro da empresa dele e por cultura, por muito tempo, só se preocupava ali com seus funcionários, com seus fornecedores, com seus clientes. Vender mais. Em vender bem, em ter o seu resultado e ajudar a população naquele local. Mas à medida que a nossa situação econômica ela vai se enfraquecendo e o movimento empresarial vai entendendo que ele precisa atuar de uma forma fora da empresa dele também, ajudando a sociedade, ajudando a economia local para que não chegue num período pior e que ele tenha que desestruturar os próprios negócios. Porque, na verdade, você nem tem empresa de turismo, né? Não tem empresa de turismo, mas eu tenho alguns amigos e lá na Associação Comercial e agora no CDL, a gente conversa sobre isso. Por que esse setor não é tão desenvolvido no estado do Acre? Nós já tivemos iniciativas públicas para tentar fortalecer, que não deram certo, né? Com criação de algumas pousadas, alguns movimentos, mas não deram certo. Isso significa que não darão no futuro? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente precisa discutir bem com pessoas que entendam, estudar bastante esse modelo, esse perfil do turista que se interessa por esse tipo de tema, para que a gente construa uma proposta sustentável, economicamente sustentável e ecologicamente sustentável também. É por isso que você deve estar querendo aproveitar um momento em que o movimento empresarial está numa onda crescente e você quer ver se já inclui nesse crescimento algo desse tipo. É mais ou menos isso? Nós podemos, através do associativismo, que o movimento empresarial discuta aptidões econômicas para que o nosso Estado se desenvolva. Hoje, nós estamos regredindo economicamente. Sociedade, hoje a mão de obra qualificada, jovem, está indo embora do Acre. Está indo buscar oportunidade. Isso é uma realidade. É uma realidade. Está indo buscar emprego em Santa Catarina, em São Paulo, em lugares mais desenvolvidos. O aposentado que tem poder de consumo está indo para Paraíba, está indo para outros lugares para ter mais qualidade de vida. O Acre perdeu um pouco da tranquilidade. Então a criminalidade hoje ela já afeta a nossa região. Então se a gente vai ficar num lugar que não vai ter, que não é um polo de crescimento econômico, mas também não tem uma tranquilidade num lugar pequeno, então a gente realmente acaba perdendo muita mão de obra, perdendo parte dessa população que vai embora em busca de uma vida melhor. Você tem um estudo que mostra de que no futuro bem próximo o Acre pode até nem poder aposentar as pessoas, é isso? Olha, hoje... Isso é um fator muito preocupante? É uma preocupação. Hoje o nosso déficit da Previdência ele já passa de R$1 bilhão. Nossa Senhora. Isso corrói o poder de investimento do Estado, corrói, né? Então muito empresário reclama que o Estado do Acre ele se aquece na economia quando tem um volume de obras públicas grande. Isso faz parte da nossa história, da nossa cultura. Mas o Estado ele vem perdendo poder de investimento, por quê? Porque o déficit da Previdência é um problema que não é de hoje, mas ele causa muitos problemas hoje. E a projeção por exemplo, para 2030, daqui a 5 anos, é que esse déficit dobre, passando de R$2 bilhões, chegando próximo a R$2,5 bilhões. Ou seja, ele dobra, mas o recolhimento não chega perto. Se não tiver crescimento do PIB, a arrecadação ela cresce um pouco, mas ela é limitada. Para que ela consiga crescer ao volume necessário, é preciso que a atividade econômica do Acre realmente cresça numa proporção maior, para que assim a arrecadação consequente tenha um crescimento que satisfaça a necessidade maior desse déficit. E o que eu fico pensando é que você já vem lá desde trás,
insistindo na questão de colocar no currículo escolar a educação financeira. Você tem vendido isso como uma ideia de preparação do jovem de saber o que faz com o seu dinheiro. Como é que anda isso? É outra mazela que a gente está enfrentando com muito estudo, com muita responsabilidade para que a gente traga uma solução para as famílias acrianas. Hoje, no Brasil, em média, 80% das famílias estão endividadas. 30% já estão inadimplentes. Nossa. Então, além de muito endividadas, já estão ao nível de não conseguir honrar seus compromissos. Já está fazendo outro empréstimo para pagar um lá Bola atrás. de neve, não consegue mais viver do seu próprio dinheiro, vive do dinheiro do banco, e é um ciclo vicioso constante. Devido a esse... É um ciclo vicioso de necessidade? De cultura, mais de cultura. É muito mais difícil, e eu ouço muito isso, para uma pessoa que ganha menos organizar, mas em compensação é muito mais necessário que essa pessoa se organize. Perfeito. Né? Uma vez que ela tem pouco acesso a capital. Ah. Então essa família que tem uma renda menor, que obrigatoriamente tem que ter um estudo, primeiro, que tenha consciência que tem que ter uma reserva financeira, a reserva de emergência. Sim. Aquela reserva, que muitas vezes ela é composta por R$100 por mês, mas que ao longo da vida, da trajetória, que a família vá conseguindo acumular algum capital, e no momento de estresse que todo mundo passa, seja ele por saúde ou tantos outros motivos que geram emergências financeiras na família. É a sugestão do cofrinho. É o cofrinho, que antigamente, quando não existia uma poupança tradicional, Sim. as pessoas tinham essa cultura. Mas hoje perderam a cultura de ter uma reserva, e a educação financeira, o projeto das Olimpíadas de Educação Financeira, que serão lançados no próximo mês, você vai ser convidado lá na Associação Comercial para o lançamento público que a gente vai dar, ele trata disso, para que as crianças adquiram essas aptidões de educação financeira e ajudem as famílias. Uhum. Então, entendendo que as crianças, elas já são agentes educadores há muito tempo. Quem não foi corrigido por um filho sobre tabagismo, sobre alcoolismo, sobre educação no trânsito? Então, as escolas já utilizam as crianças como agentes educadores. O que nós vimos, estudamos e nos propomos a ajudar é para que elas sejam educadores financeiros, que elas aprendam conceitos básicos que na sexto, sétimo, oitavo e nono ano realmente têm a capacidade de aprendizado, e que ajudem as famílias, mas que a próxima geração já venha mais desenvolvida nesse tema. Você pensa numa coisa bem didática, ensinar o garoto que a menor cédula, o que equivale aquilo dali, como ele guarda, o que é que ele pode gastar da mesada que ele tem. Muita gente tem mesada. Sim. Muita gente recebe um dinheiro do pai e da mãe todos os meses. Você quer que a escola comece a ensinar ele a guardar e como usar parte do dinheiro. Principalmente ter a sua reserva, evitar o parcelamento desnecessário. Tem coisa realmente que é necessária que você tem que comprar de uma forma mais planejada. Mas banalizar o parcelamento de compra faz com que a pessoa tenha muito compromisso para frente. Uhum. E aí o futuro, a gente não sabe se vai acontecer alguma emergência. Quando acontece, a pessoa está com muita parcela, muitas vezes não consegue honrar essas parcelas. Volta para o que eu te falei, 30% das famílias inadimplentes. Aí nós temos um problema que eu quero discutir contigo para saber a história do ovo ou da galinha, né? Quando o comércio está apelativo, fazendo promoções para as pessoas comprarem mais, ele está fazendo para tirar o benefício e também para dar oportunidade às pessoas de terem aquilo que eles sonham. Em compensação, cada vez que eu penso de trocar um telefone, de trocar uma televisão, de trocar uma geladeira, eu fico devedor em algum canto, de alguma coisa. Como é que você vai poder educar essa pessoa que consome de qualquer jeito, se ela tem a necessidade e tem pouco dinheiro? Por isso que eu estou te falando que é importante você dar esse conhecimento à população no momento que são crianças. Porque se já vem da escola preparado a isso, se adquire o bom hábito de criar uma reserva de emergência, uma reserva de investimento, muitas vezes, uma hora que você precisa adquirir algum produto, você adquire muitas vezes usando a sua reserva e não o seu valor mensal de despesa. Sim. E aí depois você recompõe, porque você tem o hábito de juntar esse dinheiro. Né? Então, se eu vou comprar uma televisão e eu tenho uma reserva estratégica que eu montei há anos, décadas muitas vezes,
Eu tiro um pedaço dessa minha reserva, compro a minha televisão e não parcelo. Aí, em vez de eu pagar o parcelamento dela, eu recomponho mês a mês essa minha reserva, porque todos os meses eu já me habituei a separar um pedaço da minha receita para compor essa reserva de emergência. Esse é um dos fatores, um dos casos, né? Mas tantos outros. Controlar o impulso de compra também é muito importante. E aprender isso, nós temos no nosso time uma psicopedagoga chama Márcia Tolot, de Santa Catarina, e ela vai vir no mês que vem dar a palestra de lançamento, e ela fala sobre isso. Consumir, comprar, dá prazer. Então, você conseguir controlar esse impulso, e eu não estou dizendo que a educação financeira ensina a pessoa a não comprar nada. Não, é que ela compre de uma forma saudável, para que ela saiba se controlar e que ela saiba, na hora que ela precisar realmente comprar, que ela compre sem se endividar. Porque você imagina que 20% das famílias não têm dívidas, então elas sabem fazer isso, né? Mas 80% não sabe fazer. E o filho, num momento desse, ele acaba ajudando. Ele ajuda porque ele é um fiscal, por exemplo, que entra dentro de casa sem rejeição. Sim. Né? A minha família está falando comigo. Eu já fui muito corrigido por filho, questão de trânsito, principalmente. Sim. E é verdade, na hora você percebe que você está fazendo errado. E dá para a gente pensar numa geração mais próspera com essa educação financeira? Uma população de jovens que nós vamos ter que sabe melhor empregar o dinheiro, que sabe melhor fazer negócio? É possível a gente pensar que isso dá resultado dentro de 10, 15, 20 anos? Eu acredito que se tiver um grupo de pessoas com a intenção real de ajudar e que a metodologia seja aplicada. Por exemplo, na Coreia do Sul isso funcionou muito. A Coreia do Sul adotou a educação financeira nas escolas e a sociedade por um todo. Ela foi tocada de uma forma favorável, né? Economicamente se desenvolveu através da escola, mas no momento certo. Outro tema que eu também estou estudando e no futuro traremos também para dentro da escola é o desenvolvimento da inteligência emocional, através da música. A música é uma ferramenta de desenvolvimento da inteligência emocional. Mas, e pode ajudar financeiramente em quê, Marcelo? Porque se eu tenho aptidão para juntar dinheiro, mas eu não tenho um equilíbrio emocional para lidar com os estresses da minha vida, com a hora do investimento, a hora da poupança, acaba que eu não consigo. Também eu não consigo me controlar. Então a inteligência emocional é tão importante quanto as aptidões, os conhecimentos de educação financeira. As pessoas médio nível de riqueza, de grandeza, pelo poder de compra. Por exemplo, tem gente que todo ano troca de carro, tem gente que sai um celular novo, ele já quer ter aquele modelo, tem gente que fica pensando em que vai gastar e esquecendo de como economizar. Isso é um problema sério que vocês vão ter que conviver com isso. Isso se torna um problema quando afeta negativamente a vida da pessoa. Porque se ela Mas ela poderia guardar o dinheiro para ficar com o carro mais 1 ou 2 anos, que os carros pelo menos aguentam esse período em bom estado. Um telefone, ele não perde o seu poder de uso em um ano. Eu conheço pessoas que quando vê falar, saiu o modelo X do iPhone, ele já não quer saber mais nem com que negócio ele vai fazer com o que ele tem, mas ele quer o novo. Eu sou capitalista aqui, não vim também dizer que é ruim consumir. É maravilhoso consumir. Você ter acesso a coisa legal, a coisa boa, né? Às vezes você viaja, vê uma coisa nova, você quer trazer para sua casa. Dentro de um modelo que não tire a sua paz, que não desafie a sua qualidade de vida, que não afete a sua família, é muito bom. O problema é que quando você não consegue honrar as contas, você perde a qualidade de vida, você perde a paz, a desestruturação familiar começa a acontecer. Então as consequências são muito danosas à sociedade. Por isso que os limites têm que ser respeitados e têm que ser aprendidos. E aprender, sinceramente, é mais difícil educar um adulto que uma criança. Sim. Então a criança, quando ela chega em casa e fala, papai, mamãe, eu quero ser policial, é porque a polícia foi lá falar da importância do trabalho da polícia na escola. Eu quero ser bombeiro, é porque o bombeiro foi lá. E por que não empresário? Sim.
Sim. Ir lá dar a sua contribuição, falar de educação financeira, falar da importância do empresário na sociedade também, né, que tem a importância de cuidar de todos os funcionários dele, de cuidar da economia, de arrecadar os tributos necessários para que o Estado possa fazer um bom trabalho. Por que tem tanto empresário que prefere a lei do silêncio? Que evita de participar de eventos, que evita a receber grupo de jovens, que evita, como você disse, de participar de uma palestra numa escola? Eu sou filho de um empresário, né? Meu pai faleceu há 13 anos, mas ele não saía de dentro da empresa dele, você sabe disso, conheceu. Ele era muito na dele, né? Não gostava de falar publicamente. Mas quando eu fui para o associativismo, que já foi aí puxado pelo Jorge Pinheiro, né? Saudoso Jorge Pinheiro, ele me falou uma vez, ele falou: Marcelo, é difícil a pessoa entrar aqui, mas depois que ela vem para cá, que ela percebe o tanto que a gente consegue ajudar o coletivo, realmente a gente muda a nossa forma de ver. E por isso que eu chamo cada vez mais os empresários a dar uma contribuição, seja na qualquer entidade de classe. Tem FEComércio, FIEAC, o SEBRAE, tem a CISA, tem o CDL agora que eu sou presidente, né? Fizemos um baita de um curso, a Estratégia da Magia, colocamos 90 empresários dentro de um hotel para passar um dia treinando com eles. Estamos agora na campanha do Dia das Mães, que está ajudando, Vaz, o pequeno comerciante que está enfrentando hoje o celular como concorrente. Sim. Né? Então Perfeito. hoje você abre um aplicativo, você compra o que quiser e em uma semana está aqui. Como você vai enfrentar uma loja que não tem faturamento para criar uma campanha de vendas? Então precisa de uma entidade de classe que pense nesses menores. E aí nisso, ouvindo alguns dos associados, nós criamos, o primeiro foi o Natal de Prêmios do ano passado, sorteando R$200 mil. Agora o Dia das Mães, e quero fazer pelo menos 4 vezes ao ano campanhas que aqueçam a economia e que convença o consumidor a comprar daqui. O empresário hoje já está confiante no aspecto de dizer: eu preciso participar desses programas que a CISA está criando, dessas ideias que estão sendo lançadas no mercado, que a gente precisa atrair cliente oferecendo premiação, oferecendo preço baixo, promoção. Oferecendo algo que convença o consumidor a comprar aqui. O empresário tem procurado a associação comercial e agora o CDL. Tem procurado, a quantidade de associados está crescendo, isso é bom, é um bom feedback para a gente, mostrando que vale a pena a gente se dedicar mesmo, que eles estão reconhecendo a associação como um local que vai ajudar eles. E eu espero que a gente continue nesse ritmo de crescimento. Tem muita gente focada, a presidente Patrícia lá na CISA está muito focada, está agora conferindo o imposto para a próxima semana, e eu estou trabalhando aí já na próxima capacitação e no lançamento das Olimpíadas, que eu acredito que seja um legado que a gente cria para a nossa sociedade. Os refis continuam sendo ainda o melhor instrumento para trabalhar com o pagamento de impostos que nós acabamos, vez por outra, deixando de pagar? Olha, o refis é uma baita de uma ferramenta para melhorar a arrecadação, né? Porque ele faz uma repescagem de quem não pagou. Mas ajuda a gente que tem dívida, né? E aí você cria um ambiente necessário para o empresário querer também ficar adimplente com o Estado, né? Então, assim, se eu crio um modelo que a parcela fique muito cara, o empresário muitas vezes ele quer, mas não consegue pagar. Né? Ele já teve dificuldade ali e ficou para trás. Né? Se cria um modelo como esse governo e o prefeito Bocalão também tem feito refis com modelos muito bons, acaba abrindo oportunidade de adesão maior, e os empresários com certeza vão trabalhar cada vez mais para ser adimplentes. Agora eu não posso criar um modelo que a parcela fique muito cara e que o juros seja muito caro, porque não tem adesão. E como é que está já a movimentação para a Expo Acre? Olha, a Expo Acre, eu até conversei com a Casa Civil última semana, e eu estou em vias de receber o termo de cooperação que nos autoriza a comercializar os espaços. E aí eu queria fazer aqui mais um agradecimento para o governador, que é um parceirão do associativismo. Ele liberou esse ano a arrecadação da venda dos espaços para pagar as Olimpíadas de Educação Financeira. Ah, que bom. Ele percebeu o tanto que isso é importante, o tanto que isso cria um legado na sociedade, e ele foi lá e perguntou como poderia ajudar. Eu falei: governador, eu trago sempre o desafio, mas eu trago a solução. Então, passa para a gente a arrecadação. Ele passou a arrecadação. Então, nós vamos ter essa arrecadação que vai custear,
R$ 280 mil em prêmio para as crianças. Porque bom. as crianças que mais se desenvolverem porque teremos 2 provas nas Olimpíadas, mês que vem eu vou explicar isso de uma forma melhor, mas essas crianças vão ganhar premiação, grandes premiações, em dinheiro. Para incentivar. 30 mil para o primeiro lugar, 20 mil para o segundo, 10 mil para o terceiro. É uma baita de uma ajuda, né? 10 mil para o professor do aluno. Então, para que todos sejam agraciados, que as famílias também, né, às vezes até com necessidade de ter acesso a capital, ajudem as crianças a absorver esse conhecimento para ganhar esse prêmio. Vamos aproveitar que estamos falando de negócio e vamos falar um pouco do mercado estrangeiro, né? Que são as exportações. Certo. Você acredita que a nossa saída ainda vai ser através do porto de Xangai? Ainda vai ter uma ferrovia que vai ligar o Brasil ao Acre e ao Peru? Como é que você vê essa saída? Olha, mas eu estou em contato com algumas pessoas que estão próximas desse tema. Conversei com o senador Alan Rick nessa semana e ele está muito próximo do tema. O quadrante Rondon é uma realidade, é uma estratégia do governo brasileiro em parceria com o governo chinês. Vamos explicar o que é quadrante Rondon, que muita gente não sabe o que é. Então, o quadrante Rondon é uma série de ações de investimentos em infraestrutura que o governo brasileiro vai fazer. Começou agora, foi aprovado o projeto, vai fazer para criar uma ligação ferroviária, entre outras, ferroviária, que dê acesso a partir da Bahia e que ligue as ferrovias que já são existentes, por exemplo, no Mato Grosso, nós temos a Ferrogrão, que conecte essas ferrovias e chegando a Assis Brasil. E de Assis Brasil, o governo peruano trará a ferrovia deles para que liguemos essas ferrovias e a nossa produção agrícola, principalmente, tenha uma saída barata, porque a ferrovia, tão quanto a hidrovia, são muito baratas. Ela pode competir, inclusive, com preço. Ela compete muito com preço, mas principalmente ela cria um elo. Ela cria o elo do Acre como rota de entrada para o Brasil de produtos industrializados chineses. Sim. O Acre hoje é fim de rota. Quem compra um produto aqui no Acre que vem de São Paulo, paga um frete dobrado, porque o caminhão que vem trazer uma mercadoria aqui tem que voltar vazio. E passa para nós, contribuinte, né? E quem paga é o consumidor. Então não tem como não cobrar isso do consumidor. Se um caminhão gasta R$8 mil ou R$12 mil para ir e voltar, ele vai ter que embutir esse valor no preço do produto. Agora, se a gente tem uma ferrovia e ela tem ida e volta, esses 12 mil vira 3 mil, 4 mil reais. O impacto é direto no preço do Porque não produto. tem como o trem voltar seco, vazio. Ele traz uma coisa e já leva outra. Então é um caminho de que vale a pena. A balança comercial do Brasil com a China é muito promissora. A China ela consegue entregar produtos industrializados aqui no Brasil muito mais barato do que a gente consegue industrializar. Uhum. A Bolsa de Valores ela atingiu o maior pico nos últimos 2 dias, chegando a 140 mil pontos. O dólar quis reagir, mas acabou ontem até fechando uma pequena baixa, mas valeu a pena. Isso demonstra de que a nossa economia está reagindo? Olha, eu estou estudando isso agora, estou lendo um livro que chama Princípios, de Rei Dalio. Ganhei de um amigo meu. E eu estou assustado com isso, porque toda vez que tem uma expansão econômica, que é impressão de moeda, a Bolsa sobe. Então, eu não sei se está subindo pelo movimento correto. Mas eu estou preocupado com essa gastança do governo federal. E, em contrapartida, o aumento das taxas de juros que faz com que a atividade econômica privada reduza. Uhum. Então, hoje, financiar uma moto, por exemplo, está muito mais caro do que ano passado e muito mais caro do que ano retrasado. E a gente não nota isso não, consumidores? Nota porque a economia já começou a arrefecer. Por exemplo, esse mês eu conversei com todos os segmentos e todos estão reclamando. Ô Marcelo, é impressão minha ou não tem mais carro popular? Se você pensar que um carro popular hoje ele vale 60 salários mínimos, ele não é popular. Né? O brasileiro não tem poder de compra. Se você for olhar quantos salários mínimos um carro nos Estados Unidos, muito melhor do que o nosso carro popular, custa 15, 20 salários mínimos do americano. Então, para ele adquirir um carro é muito fácil. Um iPhone, que você falou agora há pouco, no Brasil ele custa 10 salários mínimos. Nos Estados Unidos ele não custa meio salário. Nossa, a diferença é muito grande. Então eles têm um acesso
um poder de compra muito grande. Perderam um pouco na pandemia, como o mundo todo perdeu, mas ainda tem é incomparável o poder de compra do americano com o brasileiro. E aí eu me pergunto, será que um dia a gente vai chegar nisso? Né? Mas acho que tem um exercício aí de educação financeira no poder público. Sim. Né? Que tem que ser feito. A gente tem que ter responsabilidade fiscal. Mais uma vez eu aproveito para parabenizar o governo que não atrasou nenhuma folha desde o começo da gestão, e isso é fundamental para a nossa economia rodar. O contra-cheque é muito importante para o comércio, né? Ainda é o mais importante. Talvez no futuro, com o desenvolvimento da conexão com o Peru através da ferrovia, com o desenvolvimento do ecoturismo, não seja tão importante, mas hoje é. Essa gripe aviária que veio, que chegou, ela vai causar algum problema na cadeia produtiva? Olha, ciclos, isso acontece de tempos em tempos. Agora é a gripe aviária, né? Tem uma produção muito grande de proteína animal no Brasil, tem os grandes grupos econômicos que estão se unindo para realmente para ter esse poderio global, e eu acredito que seja um movimento curto, né, que dê algum impacto ali, vai reduzir o preço interno. Eu acredito que reduz o preço interno, porque esse excedente de exportação, quando ele deixa de sair, ele tem que ser desovado do mercado interno. Né? Então isso dá um choque de oferta, deve reduzir um pouco. Não sei se suficiente, mas a gente precisa também dar uma resposta à população que perdeu o poder de compra. A gente fica pensando de que o mercado da soja, o mercado de grãos em geral, ele cresceu tanto que com essa briga aí do tarifaço do Trump com a China, com tudo, como é que vai ficar? Vai ser armazenado? Vai ter que baixar preço para comercializar aqui dentro do país? Você tem uma ideia de o que vai acontecer? Eu tenho Porque todo dia o Trump tem uma piada nova, Sim. né? Eu converso muito de investimento, commodity, mercado futuro com um amigo, e ele me fala, Marcelo, é a hora da soja subir o valor e do milho descer o valor. E eu perguntei por quê. Ele falou, porque na história os ciclos, eles começam, amadurecem e terminam. É natural que vai acontecer isso. Então a soja vai recuperar um pouco do valor, e o café, não o milho não. E o café, ele me alertou, está muito alto. Deve ter um choque de oferta de café, porque tem muita gente plantando. Igual o arroz, que baixou bastante o preço na última safra agora, pelo excesso de plantio. Então são ciclos econômicos. Às vezes estão em crescimento, às vezes estão em queda. Dificilmente estão em estabilidade. O que faz com que a gente sempre fique muito alerta para saber qual é o momento correto. Mas o empresário hoje, ele tem uma preocupação com a política econômica do governo? Com certeza tem. É uma discussão que tem em qualquer rede de empresário, em qualquer grupo de empresário é uma discussão. Né? Se nós temos uma política proibitiva para o consumo, a indústria fica ociosa, desemprega. Né? O comércio fica ocioso, desemprega. Então, eu acho que o custo disso, de um governo gastador, fazer com que a iniciativa privada sofra um arrefecimento do consumo, é muito alto. E para refazer isso demora muito. Sabe? Eu tive lendo de que o Supremo Tribunal Federal, ele votou novamente, ele já havia votado e trouxe o tema novamente, de exigir de que o Ministério do Trabalho, que fosse feito acordos entre patrão e empregado, que eles nunca aceitaram, o patrão é sempre prejudicado, para poder ver se gera mais emprego, e ficou acertado de que um contrato entre as partes já é o suficiente para garantir um laço, e que não precisa, de qualquer maneira, ser CLT, ele pode ser um PJ, mas o Ministério do Trabalho teimava em não reconhecer isso. Foi preciso que o Supremo dissesse, a lei é essa, quem fez um acordo, se eu faço um acordo com você, você me contrata para trabalhar para você por 2 anos, eu já estou sabendo quanto eu vou ganhar, o período que eu vou ganhar, e tenho que me organizar no período que eu vou sair. Isso ajuda o mercado, não ajuda? Olha, Vaz, eu vou fazer uma crítica aqui, porque é cultural isso. No Brasil você não sabe se obedece lei ou jurisprudência. Então não tem uma segurança jurídica que fale isso está certo. A pejotização é certa ou é errada? A gente fica no meio, sem saber o que fazer. E pagando o preço. E pagando o preço e cobrando o custo disso. Porque o empresário que não consegue repassar o custo no produto dele, ele fecha a empresa. Fecha. Então quem paga isso é o consumidor.
Eu acho que o Brasil tem que evoluir mais, ainda deve evoluir na maturidade para ter mais segurança jurídica, né, para que o empresário tenha menos medo de investir, de ser empreendedor. Nós temos um vácuo de empreendedorismo, dos 20 aos 35 anos. O americano empreende muito mais cedo e o brasileiro não. Normalmente, quando ele for empreender, ou ele é sucessor, herdeiro, e ele continua uma atividade, ou ele tenta ser funcionário público primeiro, tenta ser um profissional liberal, e se não der certo, ele vai empreender em alguma coisa. Perfeito. Então, esse vácuo dos 20 aos 35 anos faz com que a gente tenha uma sociedade menos empreendedora. Eu estou estudando esse quociente empreendedor, que é o cálculo da população dividido pela quantidade de CNPJ aberto. Então, é um indicador que a gente está criando, na verdade ele já é usado Brasil afora, e a gente vai começar a dar até notícia dele, publicidade dele no Acre. Mas o Acre precisa melhorar a quantidade de empresas, tem que aumentar para que a sociedade precise menos do dinheiro público e consiga se virar de uma forma mais fácil financeiramente, a independência financeira. Então, para adquirir isso, precisa primeiro educação financeira. Se eu tenho educação financeira, eu posso empreender sem ter problema com os próprios impulsos. Porque se você leva um mau hábito financeiro para a tua empresa, ela não vai aguentar, vai sucumbir, você acha que empreender é difícil. Sim. Mas na verdade é educação financeira, inteligência emocional e aptidão empreendedora. São 3 vertentes que eu quero estar junto, que eu quero que o associativismo esteja junto, que a Associação Comercial e o CDL caminhem juntos, promovendo conhecimento, transferindo conhecimento nos próximos 10 anos. Marcelo, então quer dizer que tudo isso que nós conversamos, você acredita que isso vai se tornar realidade, que a gente vai conseguir atingir a meta que queremos, que é a sociedade participando junto com os empresários de uma política de desenvolvimento? Vaz, eu acredito que seja necessário muita energia agora para que a sociedade volte a discutir vocação econômica e que o empresariado seja ouvido de uma forma com mais influência. Mas é um movimento, o movimento empresarial está crescendo, ele está com mais voz do que ele tinha antes. E eu quero ser um dos promotores de que isso aconteça para o futuro de uma forma maior ainda. Empreender no Acre é mais difícil do que em qualquer lugar desse Brasil, não é? Com certeza, meu amigo, nós somos final de linha. Por isso que o quadrante Rondon é tão importante. Nós precisamos ser entrada de mercadoria da China que venha para o Brasil. Isso vai ajudar o Acre a se posicionar de uma forma melhor e gerar mais atividade econômica. Aliás, na semana passada nós tivemos empresários de uma famosa marca de tênis, acho que é Tênis Veja, que veio aqui e nós produzimos para eles, é isso? Com certeza. Eu fui lá, a convite de uma amiga da Siglia, e fui conhecer o escritório da Veja, um projeto maravilhoso, um projeto francês, de 2 amigos que se uniram, fizeram um ano sabático, entenderam as culturas da América do Sul praticamente todas e criaram um projeto. Nesse projeto, a borracha do solado de todos os 3,5 milhões de pares produzidos saem do Acre, através da Cooperacre, uma parceria que eles têm com a Cooperacre lá de Sena Madureira. Conheci o SEC, o cara responsável que trata com as cooperativas, conheci todo o time deles e vi, estudei e entendi o que é o comércio justo. É um comércio que valoriza muito a cadeia produtiva. Investe 0 em marketing. Você não vai ver propaganda dessa marca, que eu já sou adepto, já estou usando diariamente os tênis deles, porque entendi e apoiei o projeto. Então, de repente, a gente está vivendo aí um 3º ciclo da borracha do Acre. Já temos quase 1 milhão de quilos, 1.000 toneladas saindo por ano. Então, tem exemplos que devem ser seguidos, que devem ser potencializados. E eu espero que esse seja um. E a gente não obrigando o cara a deixar a sua terra, porque lá ele está ganhando o dinheiro dele, do trabalho que ele faz, né? Com certeza. Não é só para inglês ver. Não é para inglês ver. Eu vi que isso funciona, eu vi que isso gera valor, porque eu percebi valor nessa marca. E eu fui ser consumidor dessa marca porque eu percebi o valor dela. Então, você está, inclusive, valorizando produtos do Acre, né? Com certeza. Foi o que me tocou ali. Ver que tinha alguma coisa realmente do Acre saindo, né, com a capacidade de chegar no mundo todo. São 50 países hoje que comercializam essa marca. Pronto. Aí você está vendo o papo que nós tivemos aqui com o Marcelo. Eu te agradeço por ter vindo aqui. É bom conversar contigo. Mais uma vez. É um empresário muito antenado, jovem, consegue passar uma mensagem legal. E eu quero entrevistar mais gente assim, pessoas que estejam preocupadas com o nosso Acre e querendo nosso desenvolvimento.
sem ser radical com o meio ambiente, sem ser radical com o capitalismo, sem ser radical com o agronegócio, porque tem espaço para todo mundo. A gente só precisa aprender a conversar, né, Marcelo? Com certeza vai. Se a gente se equilibrar, tiver equilíbrio, a gente vai desenvolver todas as cadeias, todos os segmentos e todo mundo vai ter uma qualidade de vida. E na verdade o que nós queremos é isso, é desenvolvimento. Com certeza. Quem sabe eu ainda vou pegar um pouco desse trenzinho que vai lá para a Serra do Divisor. Quem sabe eu não alcance isso ainda. Eu espero que você consiga também passar esses projetos para as pessoas que decidem em Brasília, que é muito fundamental. Sim, com certeza. E aqui estarei quando você precisar. Estaremos juntos. Obrigado, meus amigos, pelo carinho da sua audiência. Eu quero, antes de fechar aqui, dizer para você que agora sim você já pode sair um pouquinho da sala e fazer o seu cafezinho Nauas. Esse é o café Nauas tradicional. Aquele café que tem gosto e sabor de café de verdade. Pega bem para você receber uma visita. E também a água Minerale, o meu amigo André, que está em nossa mesa todos os dias. Obrigado a você pelo carinho da nossa audiência e nós voltamos a qualquer dia da próxima semana com mais um Badovais. Tchau. Uhum.